Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Paulo e Silas estavam em Filipos, uma colônia romana do distrito da província da Macedônia. E certo dia, os dois apanharam em público e foram presos. Porque eles deixaram as autoridades e o povo de Filipos revoltados. O que será que eles fizeram para apanhar e serem presos? Vamos ver o que eles fizeram ouvindo o texto previsto para esse domingo, que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 até 31, que eu passo a ler agora. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos." Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: "Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça." E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram às autoridades romanas e disseram: "Estes homens são judeus e estão provocando desordem na cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes." Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça isso! Todos nós estamos aqui." Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa." Nós vimos, caros irmãos e irmãs, que o motivo da surra e da prisão de Paulo foi que em Filipos havia uma moça que adivinhava o futuro das pessoas. Ela era escrava de um homem rico que lucrava com essas adivinhações. E certo dia
essa moça chega perto de Paulo e Silas e grita para todos ouvirem: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Vendo que essa moça estava dominada por um espírito mau, Paulo a libertou deste espírito pelo poder do nome de Jesus Cristo. Esta moça, meus amigos, era escrava, que fazia outras pessoas ganharem dinheiro com suas adivinhações. Ao denunciar Paulo e Silas, ela não disse nada de errado, porque os dois realmente eram servos do Deus Altíssimo, que está sobre todos os falsos deuses e derruba a crença nesses falsos deuses. Ela acertou também que Paulo e Silas anunciam um novo caminho para a salvação, que é Jesus Cristo, que dá a salvação a todos aqueles que nele creem. E Paulo não a libertou por ter feito a denúncia, mas sim porque ela estava sendo usada para disseminar o charlatanismo, disseminar uma falsa doutrina que enchia os bolsos de outras pessoas. A moça ficou imediatamente livre deste espírito mau. Jesus Cristo a libertou. Essa decisão do apóstolo Paulo revoltou o dono da moça, porque a sua fábrica de dinheiro acabou. A sua enganação acabou. Agora a moça não pode mais fazer adivinhações e não pode mais trazer dinheiro para o seu dono. Olhando agora, caro irmão e irmã, para a nossa realidade, nós vamos ver que também hoje pessoas são reféns, são escravas do charlatanismo. Existem senhores que vendem a salvação porque se adonam da salvação e dizem que eles são o caminho da salvação. Vendem-se cura, produtos que prometem libertação de drogas e doenças, que prometem bons empregos e prosperidade em troca do dinheiro. E em busca de uma vida melhor, essas pessoas desesperadas se tornam escravas destes senhores, assim como a moça do nosso texto. E todo esse charlatanismo é realizado na maior naturalidade, enquanto que pessoas fracas na fé se tornam escravas, esses senhores enchem os bolsos e vivem na riqueza. Diante de tal situação, meu amigo e minha amiga, o nosso texto bíblico nos mostra que quem crê verdadeiramente em Deus não pode explorar os outros, não pode fazer dos outros reféns por causa de dinheiro ou por causa de ganância e enganação. Isso deve ser denunciado, porque a salvação não se negocia. A salvação é uma decisão única e exclusiva de Deus em nossa vida. Nos é dada por graça, mediante a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E Deus, Ele não quer dinheiro para nos salvar. Ele quer, sim, o nosso coração limpo da maldade. Ele quer que nós o amemos e que confiemos nele e que nos amemos uns aos outros. Com Deus e a sua palavra não se barganha. E assim como Jesus Cristo esteve com Paulo e Silas, ele também estará conosco nessa missão
de defender o verdadeiro Evangelho, que é Jesus Cristo. Por libertarem a moça e pregarem o Evangelho de Jesus Cristo, Paulo e Silas foram presos. Vamos agora ver o que é que acontece na prisão. Primeiro, mesmo presos, Paulo e Silas não entraram em desespero, não desanimaram e não se deixaram abater. A certeza de que Jesus Cristo estava com eles deu a eles coragem para continuarem a serem servos de Deus. Começaram a cantar, louvar a Deus e orar, transformando aquela situação da prisão numa situação de fé e esperança. Muitas vezes, nós também estamos numa situação de desespero, desânimo, achando que o chão debaixo dos nossos pés desapareceu. Mas nós aprendemos com o apóstolo Paulo que justamente nessa situação é que nós temos que buscar a orientação de Deus na oração. E podemos ter certeza de que Deus vai responder assim como respondeu a Paulo e Silas. Aprendemos que nos momentos de angústia precisamos nos colocar na presença de Deus, nos abandonar em seus braços, esperando com fé sua resposta e a sua orientação. Em segundo lugar, quando as portas das celas se abriram, Paulo e Silas poderiam aproveitar a situação e fugir, mas eles não fizeram isso. Esperaram a resposta de Deus. Aprendemos com Paulo e Silas que nós não devemos nos aproveitar das situações. Não se aproveitar de situações de derrota de outros para o nosso proveito. Em terceiro lugar, vimos também que o carcereiro queria tirar a sua própria vida, temendo a sua morte, causada então por suas autoridades. Ele estava ali para manter Paulo e Silas presos. Mas Paulo e Silas não viram nele um inimigo, mas alguém que precisa de amparo, socorro e de uma nova chance, nova oportunidade. Por isso, não deixaram que o carcereiro se matasse. Eles disseram: não faça isso. Todos nós estamos aqui. Então nós aprendemos com isso, com Paulo e Silas, que não devemos olhar para as pessoas como se fossem nossas inimigas, porque todas as pessoas foram criadas à imagem de Deus. Se somos servos de Deus, precisamos orar e abençoar aquelas pessoas que nós julgamos como sendo nossas inimigas. E fazendo isso, estamos dando a essas pessoas uma nova oportunidade, assim como o carcereiro teve. Em quarto lugar, a atitude de Paulo e Silas fez com que o carcereiro enxergasse neles verdadeiros servos de Deus. Ele viu que Paulo e Silas estavam sendo guiados por Deus, pelo Deus Altíssimo, e que eles dois poderiam acalmar o seu coração conturbado e desesperado. Na verdade, o carcereiro quer o quê? Ele quer sentir em sua vida um milagre, assim como aconteceu lá na prisão. Por isso, ele pergunta: Senhores, o que devo fazer para ser salvo?
Ele quer sentir a sua vida transformada. Ele quer sentir um milagre, assim como aconteceu com Paulo. Ele quer sentir a intimidade com Deus, assim como ele viu entre Paulo, Silas e Jesus Cristo, onde eles começaram a cantar e orar. E Silas, Paulo, os dois apóstolos, eles responderam para o carcereiro: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Ou seja, esta é a resposta que o carcereiro recebeu, mas essa é também a resposta que nós recebemos do apóstolo Paulo. A pergunta: o que devo fazer para ser salvo? É a pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. E a resposta é crer em Jesus Cristo. Nós todos cremos em Jesus, só que esta fé precisa ser vivenciada, ela precisa ter nome. E assim, nós cremos em Jesus Cristo quando amamos e nos abençoamos uns aos outros, quando somos misericordiosos para com os que sofrem, quando somos justos e não gananciosos para com os irmãos, quando ouvimos a palavra de Deus e nos alimentamos desta palavra diariamente, quando tiramos tempo para aconselhar os outros, quando denunciamos os abusos feitos em nome do Evangelho de Jesus Cristo, quando vivemos uma vida de oração em família. A fé em Jesus Cristo, ela nos impulsiona para sermos verdadeiros servos do Deus Altíssimo aqui no mundo. Nos leva ao comprometimento com o ensinamento de Jesus Cristo. Então, caro amigo e amiga, quem crê em Jesus Cristo se compromete com Ele e entenderá que a salvação não é um mérito nosso, mas é um presente de Deus dado a nós por meio do doar-se de Deus em nosso favor na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Se você ouviu esta mensagem, deixe o seu comentário, compartilhe com os outros e vai lá no YouTube, no meu canal do YouTube, se inscreva, Pastor Billy Topfer. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo.